E a igreja aplaude o nome do Senhor. Glória a Deus. Queridos, recebam a paz do Senhor. Queridos, recebam a paz do Senhor. Você que trouxe Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Nós iremos ler o verso 1 e o verso 2 para a glória de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 14, verso 1 e verso 2. Enquanto você localiza o texto bíblico, Deus abençoe o pastor Marcelo. Obrigado, viu, pastor, pelo convite. Deus seja louvado pela sua vida, em nome de Jesus, pela vida dos obreiros, e pela vida de todos que estão aqui. Amém? Mateus, capítulo 14, verso 1 e verso 2. Quero apenas compartilhar uma revelação de Deus para o seu coração. Não serei extenso. Está escrito assim: naquele tempo, ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Diga comigo: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isto estas maravilhas operam nele. Tome os vossos assentos. Cadê aquele tecladista para fazer aquele fundo para mim? Queridos, eu preciso do máximo da sua atenção. O texto que nós acabamos de ler é um texto extraordinário. É interessante que o ministério de Jesus foi o maior ministério do Novo Testamento. O ministério de Jesus foi o maior ministério do Novo Testamento. Mas antes do ministério de Jesus, tinha um grande profeta que também teve um grande ministério. E esse profeta se chama João Batista. João Batista teve um grande ministério. O ministério de João Batista chegou a ser um ministério tão grande, que quando o ministério de Jesus cresceu e a fama do ministério de Jesus se espalhava, Herodes chegou a pensar que Jesus era João Batista, que ressuscitou dos mortos. Herodes pensou que Jesus era João que havia ressuscitado dos mortos. Pregador, e por que Herodes pensa que Jesus é João Batista que ressuscitou dos mortos? Porque o ministério de João foi um ministério extraordinário. O ministério de João Batista foi tão extraordinário que quando João apareceu pregando no deserto da Judéia, a Bíblia diz que as multidões saíram da cidade para ouvir João Batista pregar no deserto. Escuta isso. As multidões saíram da cidade para ouvir João Batista pregar no deserto. Cadê aquele tecladista, pastor? Abençoado. Foi embora? Foi embora. As multidões saíram da cidade para ouvir João pregar no deserto. A Bíblia diz que as multidões saíram da sinagoga. As multidões pararam de ouvir os escribas e saíram da sinagoga para ouvir o último profeta pregar no deserto. João começa a pregar no deserto. E na medida que João Batista prega no deserto, as multidões abandonam a sinagoga, abandonam os escribas, abandonam aqueles que sabem da lei, para ouvir o último profeta pregar no deserto. E agora ela vai. Sabe quantas mensagens que João Batista tinha? 2 mensagens. Quantas mensagens? Esse profeta, que está fazendo as multidões saírem da cidade, para ir em direção ao deserto da Judéia, tem apenas 2 mensagens. Pregador, qual era a primeira mensagem de João? A primeira mensagem de João Batista é a mais famosa.
Ele pregava ela para os fariseus, dizendo: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A segunda mensagem de João era um pouquinho mais dura. Ele pregava dizendo: o machado já está posto na raiz da árvore, e a árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. Essas são as duas mensagens de João. Escuta, e esse profeta, que tem apenas duas mensagens, está fazendo esse reboliço todo. As multidões estão saindo da cidade para ouvir ele pregar no deserto. Saindo da cidade para ouvir ele pregar no deserto. E agora lá vai para você dar um grito de glória. Os grandes da Galileia vai dizer: este que prega no deserto não é qualquer um. Ele só pode ser um dos profetas. É os grandes da Galileia, obreiros, que estão dizendo isso. Este que prega no deserto, que estão fazendo as multidões saírem da cidade para ir em direção ao deserto, só pode ser um dos profetas. Esse que prega lá só pode ser Elias, porque ele tem toda a personalidade do profeta Elias. A sua roupa é feita de pelo de cabra, o seu cinto é feito de couro, ele se alimenta de gafanhoto e mel silvestre, e ele prega no deserto. Só pode ser Elias. Escuta, se ele não for Elias, só pode ser Isaías, porque Isaías também pregou 3 anos no deserto. Mas se ele não for Elias e ele não for Isaías, ele só pode ser o Cristo. Os grandes da Galileia vai mandar uma caravana em direção ao deserto da Judeia. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: está preparado para dar o maior grito de glória dessa noite? Os grandes da Galileia vai mandar uma caravana de levitas e sacerdotes interrogar João no deserto. Vai sair uma caravana da cidade, e eles estão dizendo: chegando lá, vamos interrogar João Batista acerca de quem ele é. Quando ele chega no deserto, João Batista está pregando com unção. João Batista está pregando com autoridade. João Batista está pregando com graça. E está João pregando. Quando João Batista para de pregar, eles irão dar um passo à frente e vai dizer: João, viemos te fazer uma pergunta, e nós só iremos embora depois que você nos responder essa pergunta. Qual é a pergunta? João Batista, quem você é? Quem você é, João? Você não é qualquer pessoa. Você não é um pregador normal. Você só pode ser alguém que a gente está esperando. Você é Elias? Se você não for Elias, você é Isaías. Se você não for Isaías, João, você só pode ser o Cristo. Quem você é? João Batista vai olhar, vai sorrir, vai dizer: não sou Elias, não sou Isaías, e muito menos o Cristo. Então quem você é? Eu gosto sobre o que João escreve. João escreve que João Batista vai dizer: sabe quem eu sou? Eu sou aquele que batiza com água, mas o que vai vir, olha o que João vai acrescentar: o que vai vir, que é antes de mim, que é depois de mim, e maior do que eu, batiza com o Espírito Santo e com fogo. O que vai vir? Só que olha o que o evangelho de João vai dizer. Olha o que João vai escrever no seu evangelho. Quando interrogaram João Batista, João Batista vai dizer: o que vai vir é antes de mim, é depois de mim, e é maior do que eu. Antes de mim, depois de mim, e maior do que eu. Eu entrei nesse culto e ouvi gente cantando Jesus, 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 Jesus. Então, para fechar o culto, é uma mensagem sobre ele. Escuta, ele é depois de mim, antes de mim e maior do que eu.
Quando João Batista fala assim, ó, ele é antes de mim, se cumpriu o que está escrito no livro aos Hebreus. O autor dos Hebreus escreveu que as coisas passadas são sombras das futuras. Quando João fala que ele é antes de mim, se cumpriu isso. Que é isso, pregador? As coisas passadas. Jesus estava na velha aliança e eles não perceberam. Quando João Batista fala, ele é antes de mim, João Batista está dizendo, ele é a pedra que Moisés feriu no deserto. Ele era a vara que estava na mão de Arão. Ele era a queixada que estava na mão de Sansão. Eu só vou parar quando você dá glória. Ele era o quarto homem da fornalha. Ele era a escada que apareceu para Jacó, que anjos subiam e anjos desciam. Ele é a pedra de esquina. Ele é o tabernáculo perfeito. E quando ele fala, ele é depois de mim, ele apareceu na ilha de Pátimos dizendo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Ele é antes, ele é depois, e ele é maior. Diga comigo, ele é antes, ele é depois, e ele é maior. Não, repita de novo, ele é antes, ele é depois, e ele é maior. Quando João Batista fala, pastor Marcelo, ele é antes de mim, ele é depois de mim, e ele é maior do que eu, o que vai vir, e vai vir ainda. João Batista vai aterrorizar essa caravana. Por que, pregador? Porque se o ministério de quem batiza com água já estava incomodando tanto, eu vou deixar você dar glória. Eu vou deixar você dar glória. Se o ministério de quem batiza com água já estava incomodando tanto, imagina quando vier o ministério daquele que batiza com Espírito Santo. Ele é maior, ele é maior, ele é maior que o pregador. Ele é maior do que o pastor. Ele é maior do que me ouve. Ele é maior do que essa cidade. O maior acabou de entrar no culto de quinta-feira agora. Recebe a presença dele. Ela é Joma na canturi proba da cama. Ele é maior. Diga para alguém, o maior entrou aqui. Ele é antes de mim, depois de mim maior do que eu. Escuta, a caravana volta envergonhada, com medo, dizendo, o que vamos falar agora para os grandes da Galileia? Que está vindo ainda um maior do que João? Eles voltam. João volta a pregar no deserto. Só que olha aqui para mim, que o rolo está aqui, eu estou descendo para o rolo. Sabe quem chega agora para ouvir João pregar no deserto da Judéia? O próprio Jesus. Jesus está chegando para ouvir João pregar. João entra na caravana, Jesus entra, na caravana que João está pregando. Jesus entra e fica ouvindo João Batista pregar. E João está pregando com unção, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura. João está pregando com unção, o machado já está posto na raiz da árvore, e a árvore que não dá fruto é cortada e lançada ao fogo. João prega e batiza, batiza e prega, e Jesus está ouvindo João batizar e pregar. Quando João termina de batizar e pregar, Jesus vai dizer, agora é minha hora. Ele dá um passo à frente e vai dizer, João, eu vim ser batizado por ti. Eu vim ser batizado. Ele é a maior mensagem. Ele é, eu vim ser batizado por ti. Aí João vai olhar para ele e vai tremer diante dele. João vai dizer, eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. E outra, eu não sou digno de ir a ti, e vens tu a mim. Jesus vai dizer, me batiza, porque assim me convém as escrituras. Você é o que tem o ministério das águas, e eu sou o que tem o ministério do fogo. Você é aquele que tem o ministério das águas.
E eu sou o que tenho o ministério do fogo. Só que está preparado para dar o maior grito de glória agora? Esse negócio de ministério do fogo e ministério das águas está desde o Antigo Testamento. O Batista falou, ele é antes de mim. Ministério das águas e do fogo está lá no Velho? Tá. Pregador, mas como está lá? Está lá no Velho, tá. Aonde? Elias é o ministério do fogo. E Eliseu, o ministério das águas. E está preparado para dar glória? Mataram o ministério das águas. Eliseu morreu. Mas Elias, que é o do fogo, não morreu. Foi arrebatado. Estão querendo matar João Batista, que é o das águas. Mas não vai matar Jesus, que é o ministério do fogo. Mataram das águas, mas não mataram do fogo. Mataram das águas, mas não mataram do fogo. Mataram das águas, mas não mataram o do fogo. João é o ministério das águas e Jesus é o ministério do fogo. Elias é o ministério do fogo e Eliseu é o ministério das águas. O ministério das águas pode até morrer, mas o ministério do fogo não morre. Escuta, o crente nasce uma vez, o crente nasce duas vezes, mas só morre uma vez. O crente nasce duas vezes, mas só morre uma vez. Eu vou dizer de novo, o crente nasce duas vezes, mas só morre uma vez. O ímpio nasce uma vez, mas morre duas vezes. Quando o ímpio morre, a carne vai para o pó. Os demônios vêm buscar o espírito para a morte eterna. Mas quando o crente morre, a carne pode ir até para o pó. Mas Deus está dizendo, o espírito não morre. Vai buscar, vai buscar. Eu estou pregando para quem nasceu duas vezes, mas só vai morrer uma vez. Diga comigo, ministério das águas e ministério do fogo. De repente, o Batista está levando Jesus para o Rio Jordão. Redobre o máximo da sua atenção, que eu entro no rolo e finalizo agora. Jesus está indo para o Jordão com o Batista. Agora está juntos o Cristo e o Batista. O Batista e o Cristo. É interessante que João Batista foi apelidado de Batista pelos homens, mas Jesus foi chamado de Cristo por Deus. Que Jesus é o Cristo ungido de Deus. Tem um que os homens colocaram o apelido de Batista, mas tem outro que o próprio Deus olhou e falou, é o Cristo. Está o Batista e o Cristo descendo para o Jordão. De repente eles descem para o Jordão. Lucas vai dizer que durante todo o seu batismo, não procura um pentecostal do seu lado e de um tocha agora, procura um vivo, um tocha, e diga para ele, está preparado para dar o maior grito de glória dessa quinta-feira? Está preparado para dar o maior grito de glória dessa Assúria? Lucas vai dizer que durante todo o seu batismo, Jesus orava. Quando eles descem para o Rio Jordão, Jesus está orando. João Batista vai batizar Jesus. Quando ele batiza, Jesus permanece orando. Jesus está orando. E quando ele termina de batizar, com Jesus orando, está escrito, e o céu se abriu. Uma pomba desceu. E uma voz bradou dizendo, este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Mas lá vai agora, olha aqui para mim. Lá vai, antes do céu se abrir, e antes da pomba descer, e antes da voz bradar, primeiro Jesus orava.
antes do céu se abrir, antes da pomba descer e antes da voz brada, pegou lá, primeiro Jesus orava. Pregador, por que primeiro ele ora e depois o céu abre? Porque o céu só abre para quem ora. O céu só abre para quem ora. Tem gente que quer ver oração, tem gente que quer ver o céu aberto, mas não quer descer na oração. Mas para o céu se abrir, primeiro tem que orar. Jesus vai tomar os tocha. Eu vim debaixo da autoridade dizer: sem oração, céu fechado. Sem oração, céu nublado. Sem oração, céu de bronze. Mas para quem ora, os céus vai ter que se abrir. Pegou. Ela é Jeová ceia. Recebe autoridade agora. Deus vai tomar os tochas aqui nessa quinta-feira. Deus falou comigo, pastor Marcelo, que enquanto o Senhor ministrava, uma unção de renovo desce nessa quinta-feira. E toma os vasos agora. Elemanto, reduque, até façuque, terrefa, uracalabara, xandara. Jesus vai tomar os vasos nessa noite. Esse culto não acaba antes da glória dele descer aqui. Olha para mim. Jesus ora, o céu abre, pomba desce e voz brada. Sabe o que acontece? Ele sai do Jordão e Jesus volta a ouvir João pregar. Jesus volta a ouvir João. Depois que o céu se abriu, pomba desceu e voz bradou, Jesus mesmo assim volta e fica ouvindo João Batista pregar. Sabe quem chega de novo pela segunda vez? A mesma caravana que interrogou João na primeira. Só que agora Jesus está lá. A primeira vez que eles foram interrogar João, Jesus não estava. Mas agora Jesus quando ele chega, João vai dizer: abre a multidão, abre. Ele aponta o dedo para Jesus, diante da caravana de fariseus e sacerdotes, diante de toda a multidão que gostava de ouvir ele pregar. João vai apontar o dedo para Jesus e vai dizer: está vendo esse? Sobre esse eu vi o céu se abrir, eu vi a pomba descer e a voz bradar. Sabe quem ele é? Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é, olha aqui para mim que agora o negócio vai ficar bom. O maior profeta, o último profeta, pregou sobre Cristo. Estamos vivendo uma geração que as mensagens sobre Cristo estão sendo arrancadas do altar. Estão colocando mensagens motivacionais, mensagens egocêntricas, mensagens que o homem é o centro, mensagens de autoajuda, sendo que a maior mensagem se chama Jesus Cristo de Nazaré. O último profeta, chamado João Batista, pregou sobre ele. Os profetas falaram dele. Isaías, que é chamado de o quinto evangelho, falou sobre ele. Isaías falou: ele é o Cordeiro que vai carregar a cruz e que pelas suas pisaduras nós seremos sarados. Eu vim pregar sobre a maior mensagem do mundo. A maior mensagem se chama Jesus Cristo de Nazaré. E se tem alguém nesse culto que veio ouvir essa mensagem sobre ele, levanta a mão, abra a boca e dá glória. Diga para alguém: Jesus é a maior mensagem. Ele é a maior mensagem. Eu finalizo agora. Quando João Batista apresentou Jesus como Cordeiro de Deus, eu entro no capítulo 14 de Mateus e finalizo. Sabe o que aconteceu? Prenderam João Batista. Escuta. Prenderam João. Herodes prendeu João Batista.
Ele prendeu João, mas não prendeu o Cristo. Ele prendeu João, mas não prendeu o Cristo. Ele prendeu o ministério de cima, de baixo, mas não prendeu o ministério de cima. Herodes prendeu o ministério das águas, mas não prendeu o ministério do fogo. Escuta, prende o Batista. No período que João Batista está preso, alguém vai dizer que João Batista fracassou. Porque João preso vai chamar 2 dos seus discípulos e vai dizer: vai até Jesus e pergunta para ele se é ele que nós esperávamos ou devemos esperar outro. Alguém vai dizer que João Batista, por causa dessa pergunta, fracassou, duvidou do ministério de Jesus. Mas na verdade João Batista não duvidou do ministério de Jesus e nem fracassou. João Batista viu os céus abertos, ele viu a pomba descer e ele viu a voz bradar no batismo de Jesus. Pregador, então por que ele está mandando agora 2 discípulos e perguntar para Jesus se é ele que eles esperavam ou deve esperar outro? Sabe o que está acontecendo aqui? João Batista encontrou com Jesus. Existe a diferença de quem encontrou com Jesus e quem só ouve falar de Jesus. Ele encontrou com Jesus, mas os seus discípulos só ouviam falar de Jesus. Ele está dizendo: eu encontrei, mas vai lá e pergunta a ele se é ele que vocês esperavam ou devem esperar outros. Aos discípulos de João Batista, que só ouvia falar de Jesus, está indo. Agora é Jesus que está pregando para a multidão. E Jesus está pregando com autoridade. Jesus está pregando com graça. Os discípulos do Batista chegam. Quando Jesus termina de pregar, eles vão levantar a mão e vai dizer: Jesus, é o Senhor que nós esperávamos ou devemos esperar outros? Olha o que Jesus vai olhar para eles e vai dizer. Jesus vai dizer: o cego vê, o coxo anda, os leprosos são limpos, os mortos voltam à vida, e a todos é anunciado o evangelho da salvação. Eles irão olhar para Jesus e vai dizer: já que João está preso, nós iremos acompanhar o Senhor. Escuta, João está preso, Herodes faz uma festa. E nessa festa, os grandes da Galileia, que tinha raiva do ministério do Batista, estarão lá. Eu finalizo a mensagem agora, 5 minutos. De repente, a filha de Herodia, que é a esposa de Salomé, de Herodes, a filha de Herodia, que é Salomé, Herodia é a esposa de Herodes, Salomé vai até a presença de Herodes e vai dançar na presença dele e de todos os grandes da Galileia. Os grandes da Galileia irão gostar da dança. Herodes também. Herodes vai olhar para Salomé e vai dizer: pede qualquer coisa, que até metade do meu reino eu vou te dar. Eu finalizo a mensagem agora e entro no capítulo 14 e finalizo, 5 minutos. Salomé vai olhar para Herodes e vai dizer assim: o que é que você vai me dar? Pede qualquer coisa, que até metade do meu reino eu te dou. Ela não sabe o que pede, vai até a mãe e vai dizer: mãe, dancei na presença de Herodes, ele gostou da dança e me ofereceu metade do reino. Falou que eu poderia pedir qualquer coisa que ele iria me dar. O que eu peço? Ela vai dizer: não pede reino, pede para matar João Batista. Pede para matar João, o profeta que anda nos incomodando, o profeta que faz as multidões saírem da cidade para ir em direção ao deserto da Judéia. Pede para matar João. De repente, Salomé vai até a presença de Herodes e vai dizer: eu não quero reino, eu quero que você mata João Batista, arranca a cabeça dele. Só que eles não sabiam que o ministério das águas morre, mas o ministério do fogo não morre. O ministério de baixo morre, mas o ministério que é de cima não morre. Vão decapitar João Batista, vão colocar a cabeça de João Batista numa bandeja de prata e vão levar até Herodes e todos os grandes da Galileia. Só que a última aplicação do texto agora,
Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: está preparado com maior glória dessa noite? Coloca aqui para mim no telão, se for possível. Lucas 13, 31. Olha para mim. Mataram João Batista. Herodes sentou no trono com Herodias e Salomé, dizendo: acabaram os nossos problemas. Olha para mim. Só que quando de repente Herodes, pastor Marcelo, senta no trono com Herodias e Salomé, dizendo: acabaram os nossos problemas, um servo vem correndo com uma notícia que iria assustar Herodes. Ele entra pelos corredores do palácio, entra na sala de Herodes e vai dizer: Herodes, você matou João, mas tem um pregando que é maior do que João. Herodes vai dizer: não é possível. Como tem um pregando que é maior do que João? Tem um pregando que é maior do que João. Antes de você prender João, fariseus foram até João indagar João sobre ele, falando: João, os seus discípulos estão te deixando, estão seguindo ele. João falou: ele é o noivo. Eu sou amigo do noivo. Lá vai! E quando o noivo aparece, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Herodes vai dizer: como eu parei João, eu vou parar esse. Lucas 13, 31. Naquele mesmo dia, chegaram os fariseus dizendo para Jesus, 32, coloca aí: sai-te e retira-te daqui, porque Herodes quer te matar. 33 para esse irmão da glória. E respondeu: ide e dizei àquela raposa. Você está aqui, você está no culto? Cutuca alguém, fala: você está no culto? Jesus falou: ele matou João, mas eu já vou chamando ele de raposa. Fala para aquela raposa: eis que eu expulso demônios, efetuo curas, hoje e amanhã, no 33 você dá glória, e no terceiro dia sou consumado, sou consumado. Escuta, é Jesus dizendo: fala para Herodes, aquela raposa, que ele matou João Batista. João pregava, batizava, mas João não falou que iria ressuscitar. Mas Jesus, ainda jovem, falou: diga que eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Escuta, o pastor falou aqui: diga para esse irmão que você é invencível. Herodes vai encarar o invencível. Jesus já falou: diga para ele que eu posso até morrer, mas a sepultura não vai me segurar. O ministério das águas até pode perder, mas o ministério do fogo é invencível, é invencível. Ele não perde, ele não perde, ele não. Eu estou pregando para quem nasceu nas águas e para quem nasceu no fogo. Levante a mão, abre a boca e dá glória. Deus abençoe.